Oi, tudo bem? Hoje tem diário do bebê, tô super feliz porque um mês é muito tempo, aconteceu muita coisa, então eu tenho bastante coisas pra contar das novidades do Fernando. E vamos lá. Primeira pergunta, mês e tamanho do bebê. Bom, mês eu acabei de falar, Fernando tá com 3 meses e eu acho que é uma época assim bem divisória das coisas que vão acontecer. E sobre o tamanho, é o seguinte, ele vai sempre no meio do mês no médico, então eu tenho o tamanho dele de 2 semanas atrás, que ele tava com 5,830 kg e 60 centímetros. Eu imagino que ele já tá com mais de 6 quilos agora e talvez 61, 60,5, alguma coisa desse tipo. Só nesse mês, acontece tanta coisa no mês que ele passou a usar a fralda P, que ele ainda não usava, e a fralda P ele já tá usando a fralda M. A fralda M que a gente usa, que é aquela Pampers Comfort Sec que eu já mostrei aqui em vídeo, ela fica meio grande pra ele, porque ela é de 6 quilos, acho que é 9,5 kg. Então ele vai usar bastante tempo ainda essa fralda que é a M. Mas eu acho que dura mais tempo nele, ele tem assim mais espaço para encher com a fralda M do que com a P. Ele até poderia estar usando a P, porque acho que a P vai até 6,5 kg, alguma coisa assim. Esse negócio de fralda é meio complexo, você saber o tamanho certo. Então a gente vai testando e vai descobrindo. Então ele tá com a fralda M agora. Tópico número 2, evolução do bebê. E eu tenho várias coisas muito legais pra falar. Então, primeira coisa, caiu muito cabelo da cabeça dele e tá caindo um cabelo de um jeito muito esquisito. Eu já tinha mostrado pra vocês, mas agora tá caindo uma faixa aqui atrás, assim. Tá tipo marcadão, assim, que eu acho que é a parte que encosta mais no travesseiro. Quando ele toma banho, então, cai um montão de cabelo. Mas ele ainda tá meio longe de ficar completamente careca. Porque assim, o bebê pode nascer com cabelo ou careca, e aí se nasceu com cabelo, o cabelo vai caindo, fica careca e depois nasce de novo. Não sei qual que é a explicação biológica disso, mas é engraçado, assim. Vocês vão ver que tem uma fase que todo bebê tá super careca. Outra coisa, ele descobriu a mão dele. Então, de repente, ele tava lá, tenho mãos, olhou pra mão e ele coloca a mão na boca. Eu sei que isso chama fase oral, uma coisa assim, que é uma fase em que o bebê quer colocar tudo que ele consegue pegar, tudo que ele encontra na boca, especialmente a mão. E eu sei que tem um final, e isso é uma coisa que não é igual chupar dedo, que é uma coisa que pode ser ruim pro bebê, porque pode deformar o céu da boca, pode dar problema. Inclusive, assim, dizem que é melhor o bebê pegar a chupeta do que pegar o próprio dedo, porque a chupeta você consegue tirar e o dedo não, né? O dedo tá sempre ali. Enfim, mas ele chupa a mão, ele pega assim os dedos e coloca na mão e faz... Mas depois que ele mama, ele também bota a mão na boca de novo, então não é sinônimo de fome. Sei lá, ele acha bacana. A coisa mais maravilhosa, que eu com certeza vou citar daqui a pouco, ali pra frente, na melhor coisa, é que ele começou a dar gargalhadinhas. E assim, primeiro dia que aconteceu, eu tava sozinha com ele, o Dani tinha ido no mercado, daí ele fez 3 vezes e eu fiquei tipo, ai, Dani precisa ver isso. Aí depois, num outro dia, ele fez de novo 3 vezes, aí minha irmã veio aqui, ele fez mais 3 vezes. E aí ontem, ele deu muitas gargalhadas assim em seguida. Eu fazia assim com ele, eu descia aqui. E ele ficou muito tempo gargalhando, é muito, muito fofo. Aquela risada banguela, assim, muito amor. Outra coisa que ele também está louco é pra ficar de pé. Ele só quer ficar de pé. Você pega ele no colo assim, ele tipo faz força assim pra ficar de pezinho. E aí fica mó entretido, assim, de pé, se achando adulto e tal. Ele curte muito. Inclusive agora eu não consigo mais pegar ele assim de ladinho, tipo bebezinho mesmo, porque ele fica super irritado. Ele quer ficar de pé. Ele aceita ficar meio sentado às vezes, mas o lance dele é tipo, já quer daqui a pouco sair andando. Apesar dele tá colocando a mão na boca, que eu falei agora há pouco, ele ainda não consegue pegar coisas e botar na boca. Mas eu acho que isso vai acontecer agora, assim, nesse mês. Porque ele fica tentando, assim, só que ele tenta pegar as coisas com a mão fechada, é meio engraçado, assim. Ele não entendeu muito bem o conceito de abrir a mão, pegar e fechar. Ele também começou a puxar meu cabelo, então se eu tô com o cabelo assim solto pra frente, é um convite a um puxão. Ele pega e segura super firme, super, super forte mesmo. E então se eu tiver de correntinha também não é legal. Eu tô evitando então agora usar correntinhas, tanto amo. Essa aqui curtinha tudo bem, mais gargantilha, mas quando ela é mais comprida assim eu acho meio perigoso, porque ele vai puxar, pode machucar a mãozinha. Ele também fez algumas vezes esse mês uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar que criança faz isso um pouco, que tá super com sono e em vez de dormir, fica lutando contra o sono, fica ali meio enjoado, choramingando. Ele fez isso algumas vezes, e assim, eu sabia que ele tava com sono, só você dá uma balançadinha assim que ele dorme, mas ele chora um pouco, enjoa um pouco pra dormir. E a última coisa que eu anotei aqui é que eu tenho a impressão de que ele sabe forçar o choro dele, assim. Eu sei que ele é muito pequenininho, né? A gente não pode falar que, tipo, ele não é falso nem nada, mas às vezes ele começa a tossir pra tentar forçar o choro. É meio engraçado, assim. Eu não sei nem explicar pra vocês muito bem, mas é tipo assim, ele vai...
até conseguir chorar pra fazer alguma manha. Então eu acho que faz um pouco de manha, assim. Eu acho que eu já li algum texto falando que bebês pequenos não fazem manha, que se eles choram porque eles precisam de algo, mas eu acho que eu discordo. Eu vejo assim, ele tá numa boa com o Dani deitado. Agora há pouco aconteceu, ele tava no sofá com o Dani, deitadinho, né, sem o Dani pegar no colo, conversando, numa boa. Aí eu cheguei perto, ele ouviu minha voz, ele começou a tossir, tipo, me procurar assim e fazer um charme pra eu pegar. Então eu acho que bebê faz manha assim, faz um charminho, mas tudo bem, a gente pega no colo. Item número 3, rotina do bebê. E eu acho que eu nunca explico muito bem esse tópico, então eu queria tentar explicar melhor agora. Então vamos lá, vamos começar pela hora que ele vai dormir, porque algumas leitoras me perguntaram esses dias como que eu fazia pro bebê dormir, se eu tinha alguma tática. Então, desde que ele nasceu, quando dá 8 horas, eu pego o bebê, troco a fraldinha, ponho uma fraldinha, até se eu tiver em transição de um pacote pra outra, por exemplo, quando ele tá passando da P pra M, eu boto a fralda M, que é uma fralda que dura mais, que eu sei que ele vai ficar sequinho por mais tempo. Coloquei a fralda, levo pra cama, deito com ele e dou de mamar. Quando eu dou de mamar, eu apago a luz, dou no escuro, assim, depois que eu vi que ele pegou, que ele tá mamando certinho. E daí, no balancinho, assim, depois que mamou, pus pra rotar, deixo um pouquinho no balancinho e ele dorme. Fico segurando ele um pouco porque ele dorme bem leve, eu acho, pelo menos demora um pouco pra ele pegar um sono mais pesado. E aí eu fico lá, com ele no escurinho, nananã, aqui na mão eu fico jogando algum joguinho no celular. E aí quando eu sinto que ele dormiu melhor, eu coloco ele na caminha do lado, que eu já mostrei pra vocês. Vou mostrar ainda nesse vídeo, porque é um dos meus itens favoritos do mês. Eu ponho ele naquela caminha e aí ele dorme. Daí, continuando a rotina dele. Ele dorme até... Ele dormia... Agora ele tá dormindo... Tá acordando menos vezes durante a noite. Só que teve um dia que eu comemorei que ele acordou menos vezes e em seguida ele acordou 2 noites muito mais vezes. Mas geralmente é assim. Ele dorme até umas 3 da manhã. Aí ele chora que ele quer mamar, põe a mãozinha na boca. Eu pego, dou mamar, põe pra rotar, põe de volta na caminha. E aí quando dá umas 5h30, 5h40, ele acorda de novo. Pego, põe mamar, nanã. Se ele estiver soltando muito pãozinho, assim, meio incomodado com a barriga durinha, eu ponho ele no meio da gente na cama. Porque já tá amanhecendo, tal, já tá mais perto da hora de acordar, então eu coloco ele no meio. E aí eu fico com a mãozinha na barriga dele e a mãozinha dá uma esquentada na barriga e ele tem menos dorzinha, sabe? Parece que a barriga dói menos e ele consegue soltar os pãozinhos dele. Bom, daí o Fê tem acordado umas 7h30, 8 horas, 8h30, varia um pouco. Cada dia ele tem, assim, um soninho diferente. Hoje, por exemplo, ele dormiu bem, ele acordou às 8h30. Daí a gente fica com ele na cama até ele acordar. Quando ele acorda, ele quer mamar de novo e aí não dorme mais. E aí começa a dificuldade, porque você tem um dia inteiro pra você entreter um bebê que não sabe brincar. É muito, muito difícil. Eu acho que essa é a parte... talvez eu até cite daqui a pouco no tópico da coisa mais difícil, mas assim... Aí a gente fica inventando, sabe? Dá colo, levanta, porque às vezes ele não quer ficar sentado no teu colo, ele quer que você fique de pé. Aí a gente às vezes liga a TV, assiste um pouco de TV junto, eu coloco ele no Mamaru, eu coloco ele no carrinho, levo ele pela casa pra, tipo assim, vou tomar café da manhã, levo ele comigo pra cozinha, dentro do carrinho. O que mais que ele faz? Aí ele tira alguns cochilinhos muito curtos, muito, muito rapidinhos. Às vezes eu preciso trabalhar alguma coisa aí, sei lá, tenho que estar com ele no colo, eu sento com ele aqui, fico um pouquinho no computador. E esse às vezes é assim, 15 minutos, que é o tempo que ele aguenta, tá? Depois ele enjoa, ele quer coisa nova. E é isso durante o dia. Uma coisa muito legal é o tapete de atividades, a gente usa bastante todos os dias. Ele fica ali entretido, batendo nos bichinhos que tem pendurados, é uma coisa que ajuda bastante. E aí ao longo do dia a gente vai ali trocando de fralda, dando mamar, etc., até chegar a hora de dormir. Banho a gente não dá todo dia, mas a gente geralmente dá à noite. Então tem uma hora da noite que ele faz lá o número 2, e aí às vezes é uma boa hora pra dar banho, às vezes tá muito calor, a gente dá banho pra ele não ficar irritado com o calor. E acho que é isso. Como eu disse, ele não brinca ainda, mas ele tem um brinquedo específico que ele dá mais atenção, que é um macaco que toca uma musiquinha, então também boto no meio dessa rotina aí esse macaquinho pra entreter. Tópico número 4, produtos mais usados. Então tem umas coisinhas diferentes aqui pra mostrar. A primeira que eu vou mostrar, a gente começou a usar travesseiro pra ele. Ele tá aqui com um travesseiro que eu amei, eu não sabia que existia travesseiro de bebê. É um travesseiro assim, ó, super fininho. E aí, esse travesseiro específico, ele é de um site chamado Cia do Sono. E, se não me engano, se vocês usarem o cupom Justilia10, tenta Justilia 10, não tenta Justilia 20. Eu acho que tem um descontinho lá que eles mandaram pra minhas leitoras. Mas enfim, é um travesseiro assim super fininho, então ele fica ali bem encaixadinho no pescoço do bebê, na cabecinha, não tem perigo de machucar, de ser muito alto nem nada. E aí eu coloco isso aqui no bercinho do Fê pra ele dormir à noite e às vezes coloco também no brinquedo dele, no tapete de atividades que eu falei. Eu não vou mostrar as coisas que eu já mostrei em mais usados. O tapete, por exemplo, continua sendo mais usado, mas como eu já mostrei no diário passado, eu vou deixar o diário passado linkado aqui no final desse vídeo. Se você não viu, você assiste e você vai ver como é que é. A fronha, assim, só pra quem ficou curiosa, é da Pequeno Pano, que é uma marca
muito fofa, que faz sob encomenda, assim, com a estampa que você achar que combina mais com o quartinho do bebê. Próximo item é um brinquedo. Esse aqui é o que eu falei, que ele dá um pouco mais de atenção. Ele tem aqui um brinquedo de, sei lá, morder, mexer. Ele gosta muito desse barulho aqui, que parece papel amassado. E ele gosta muito da música que esse macaco toca. E ele toca, acho que umas 3 músicas diferentes, e a gente coloca o Fê presta bastante atenção. Põe a mão, não consegue pegar ainda, então é isso. Ele é da Fisher Price, e ele vende na Tricai. E ele é pra você prender no carrinho do bebê, então você enrola o rabinho dele em algum lugar. Às vezes a gente enrola no carrinho, às vezes a gente enrola no tapete de atividades. Próximo item que eu quero mostrar, eu falei já dele em outro vídeo, mas eu nunca mostrei, que é, ai meu Deus, a bomba elétrica de tirar leite. Ela é muito legal e ela é muito cara, infelizmente. Eu lembro assim que eu fiquei meio desesperada porque a outra bomba, que é a manual, ela machuca, ela é mais difícil de usar. Eu acabei comprando essa aqui e foi uma boa compra, apesar dela ter custado caro. Ela custa caro no exterior e custa caro no Brasil, então não tem muito o que fazer. Ela é da Medela e aqui você tem alguns botõezinhos, então você coloca isso aqui no seu peito e aí você aperta o primeiro botão, que é o de ligar, e aí ele começa a estimular o peito. Ele não puxa o leite ainda, ele só faz uma massagem lá pra estimular pro peito achar que é o bebê querendo mamar. Depois ele você aperta esse botão aqui, ou você espera ele sozinho, e ele começa a puxar o leite. E aí você tem o menos e o mais pra você controlar a força, assim, a intensidade desse puxo. Por que eu tô usando muito a Medela esse mês? Porque eu comecei a armazenar leite. Esse mês foi a primeira vez que eu saí sem o Fê, então eu fiz 2 trabalhos que eu precisei sair sem ele. Eu também saí um dia pra aquele encontrinho do vlog das leitoras. E apesar de eu ter feito tudo possível pra correr e pra chegar em 2, 3 horas, e eu consegui, eu deixei um pouco de leite pra caso ele ficasse com fome. O bebê, quando fica com fome, assim, é inconsolável. Ele chora até você dar comida. E aí é o seguinte, eu uso isso aqui, e aqui embaixo pode ter uma garrafinha, né? Mas em vez de colocar a garrafinha, eu ponho os saquinhos de armazenamento de leite. Esses saquinhos são super práticos, são da Medela mesmo. Eles são assim, ó. E aí você prende esse saquinho aqui, nessa parte, e ele vai enchendo com leite. Depois você já fecha aqui no ziplock e você já coloca no freezer. Então não precisa passar de um lugar pro outro, tá? É super prático, é um jeito muito fácil de armazenar. Ele tem aqui em cima um lugar até pra você escrever a data do leite, né? Pra você escrever, eu também coloco se ele é um leite matinal ou um leite noturno, porque já li que tem diferença, né? Que o leite noturno tem algumas coisas que fazem o bebê ficar mais calminho e dormir, e o leite do dia tem um pouco mais de energia. Não sei se é verdade, não, eu li assim bem superficialmente. E é isso, então estou usando bastante a bomba. E aí tem mais 2 itens que eu tô usando muito e amando e quero recomendar. O primeiro deles é a cama compartilhada. É uma espécie de uma caminha, um berço portátil. Você consegue dobrar e ele vira tipo uma bolsa gigante, assim, que eu consigo levar pros lugares. Mas aqui a gente deixou ele montado do lado da cama, do meu lado. E é muito, muito fácil, porque assim, durante a noite eu viro, pego o bebê, dou mamar, boto de volta. Eu não tenho que levantar pra colocar no berço, eu não tenho que levantar e ir pra outro quarto, assim, o que eu acho... Putz, a mãe vai ficar muito exausta, assim. Eu sei que tem gente que prefere que o bebê fique em outro quarto, mas eu ficaria muito mais cansada. Eu acho que só quando você levanta, assim, você acorda pra valer, pra você voltar a dormir é um saco. Então eu tô amando essa caminha, eu consigo checar se o Fê tá bem, toda hora eu olho ali. Se ele tiver, por exemplo, com dorzinha de barriga, eu já vejo na hora, eu já sei, já ponho a mão ali, consigo até ficar com a mão ali em cima. Então eu tô gostando muito. Essa cama é de uma marca chamada Safety First, e eu comprei no site da Tricai. Da outra vez que eu gravei um vídeo falando sobre essa caminha, que foi o vídeo de itens mais usados nos primeiros 3 meses do bebê, essa cama tava esgotada, mas deixa o e-mail cadastrado lá, porque eles enviam um e-mail quando a cama voltar pro estoque. Eu só comprei ela agora esse mês porque ela tava esgotada também, então eu fiquei esperando ali direto, toda semana eu entrava no site pra ver se ela tinha voltado, e quando ela voltou eu consegui comprar. Mas enfim, é isso. Ela tem ali o colchãozinho já, ela é super, sei lá, é super prática, uma coisa muito legal, tô usando bastante, e eu não sei até quando o Fê vai dormir ali. O quarto dele ainda tá de pernas pro ar, tá uma bagunça, então por enquanto ele vai ficar por ali mesmo, e é uma delícia ter ele pertinho, não acho um problema. Hoje em dia os melhores especialistas assim, sobre essa maternidade moderna falam que o ideal é que o bebê durma até 1 ano de idade no quarto dos pais, então, bom, claro que, né, tem quem gosta, tem quem não gosta da ideia. Pra mim, por enquanto, tá ótimo, vai continuar ali com a gente. E o último item que eu quero falar, a gente também tá usando muito, e é assim, um salva-vidas. É um produto caro também, e é um produto que, quando eu escolhi, eu tinha essa dúvida se ele realmente
realmente ia ser útil, se ele ia se pagar. Eu acredito assim, que às vezes um produto é barato e ele é tão inútil que você não valeu a pena você ter pago nem pouca coisa. Então, quando um produto é mais caro, a gente quer ver ele ser pago ali no uso, e eu acho que ele já se pagou aqui em casa. É o Mamaru. Ele é uma cadeira de descanso. Existem vários modelos e marcas de cadeiras de descanso, só que o Mamaru, ele é super moderno, ele é eletrônico, então você consegue colocar acho que 5 posições diferentes de balanço. Então o bebê tá lá, tá assim, deitadinho no Mamaru, ele pode fazer assim, ele pode fazer assim, ele pode fazer assim, ele pode fazer assim, tem vários movimentos. Além disso, ele também faz sons, assim, sons que chamam, que a gente chama de white noise, que são sons ambientes, não sei muito bem como explicar. Então tem assim, som de chuva, um chiado, som de batida de coração, são sons que remetem ali quando o bebê tava no útero, então são sons que deixam ele calmo, e a gente usa bastante porque é um jeito do bebê continuar assim no colo, sem estar no nosso colo quando a gente precisa fazer coisa, que é, né, todo dia a gente tem que trabalhar, a gente tem que cozinhar, a gente tem que arrumar a casa, e aí a gente consegue colocar o Fê, ele fica ali uns bons minutos, tira alguns cochilos. O Mamaru também tem assim, uma curvatura muito delicada, então eu acho que não faz mal para as costas do bebê, ele é anatômico, ergonômico, como fala, não sei como fala. E é isso, a gente tá usando bastante. Então se você já viu eu mostrar, porque eu mostrava muito na gravidez, a minha gata era alucinada pelo Mamaru, e você ficava nessa dúvida se vale a pena ou não vale a pena. Tá valendo muito a pena. Eu acho que o bebê ainda vai servir. Vai caber lá até uns 6 meses, não sei muito bem. Então a gente ainda tem aí pelo menos mais 3 meses, eu acho, de uso pra essa tranqueira, né? Porque é uma tranqueira, é um negócio grande. Então, às vezes a gente coloca na frente da TV pra ele assistir TV, às vezes a gente coloca virado pra gente. Quando eu vou pro computador, por exemplo, eu ponho virado pra mim. E todos os jeitos acaba funcionando. E é, assim, um certo alívio da gente poder ter um pouco de... poder mexer um pouco a mão, poder fazer um pouco as coisas à vontade. Aproveitando, muitas pessoas falaram, Lia, por que você não usa o sling? O sling eu consegui usar com ele nos primeiros dias, assim, nas primeiras semanas. Depois ele não aceitou mais muito bem. Ele fica um pouco irritado. Eu não sei se eu não sei prender muito bem, muito certo. Eu já assisti vários tutoriais aqui no YouTube e eu não sei, minha amarração, acho que ela tá com algum problema, eu não tô amarrando muito certo, porque o bebê não fica confortável, e aí ele fica irritado, ele tá colado com você, agora vai começar o calor também, não sei se eu conseguiria usar. É isso. Pergunta número 5, item número 5. Dificuldades. Então vamos lá, que eu também anotei bastante coisa, achei que não ia anotar, mas anotei. Primeira coisa é a reação de vacina. O Fê tomou a vacina dos 2 meses, que eu ainda não contei pra vocês, porque foi depois da última gravação do vídeo, e ele já tomou uma das vacinas de 3 meses, ele ainda tem outra pra tomar. Da primeira vez que ele tomou vacina, ele teve um pouco de febre e durou só 12 horas. É uma vacina que costuma dar reação, e aí eu lembro que a gente foi numa clínica particular longe, que era tipo uma das que a gente achou. A Babi Sabag avisou a gente que tinha lá uma vacina chamada Hexa, que é uma vacina que dá menos reação. Inclusive, quem aplicou a vacina no Fê foi uma leitora. Muito obrigada pelo carinho com o Fê. E aí ele teve, assim, a reação de febre baixinha, de 37,5 por 12 horas e passou. A gente deu Tilenol bebê pra ele, por recomendação do pediatra, afim. Só que aí, essa semana, ele tomou a vacina Meningo B, eu acho que é essa, é uma vacina de meningite. E aí, cara, aí o bicho pegou mais, assim, porque ele teve a reação com a febre, só que a febre durou mais. Ele teve febre por umas 30 horas, assim, mais ou menos, também tomando remédio. Chegou a tomar Tilenol e a febre, em vez de abaixar, aumentou. Então a gente ficou muito de olho ali pra ver se a gente dava mais algum remédio. Mas aí no final deu certo, abaixou de volta. E ele ficou chato, mas assim, no dia que ele aplicou a vacina, ele aplicou de manhã, na tarde até de noite, ele só queria o meu colo. E assim, minha mãe tava aqui em casa, minha mãe tentava pegar pra ajudar, ele chorava. A hora que ela ia pegar, ele já começava a chorar. E chorava inconsolavelmente no colo dela, no colo do meu pai, no colo do Dani. Não queria saber de nada, ele só queria o colo da mãe. E aí eu passei um dia inteiro lá grudadinha com ele, que é muito bom, mas ao mesmo tempo, né, era um dia que eu tinha que trabalhar, então foi complicado. E dá muita dó, porque, né, você vê que ele tá com dor. E não dá pra saber aonde dói. É o que? A cabeça, é o corpo, é o que, né? Com febre. Enfim, passou, graças a Deus, depois de umas 30 horas. E aí agora tem mais uma vacina ainda dos 3 meses, que é uma outra de meningite que chama, acho que meningo ACWY, uma coisa assim. Cara, que coisa chata, né? Essa coisa de vacina é realmente chata. Outra dificuldade, que também é uma coisa boa, que foi aquela história do cocô. Vamos voltar aos assuntos escatológicos. No último vídeo eu falei que ele tava, acho que uma semana sem ir no banheiro, sem fazer cocô, sem fazer fezes. E isso aconteceu mais uma vez, eu acho. Ele ficou uma semana de novo sem. E aí o médico deu pra gente pôr um supositório de glicerina nele, que é um supositório
óleo próprio pra bebê, e aí você coloca lá na bundinha dele. E em seguida, gente, é uma loucura, veio como eu vou contar pra vocês sem ser indelicada, não é mesmo? Ele faz um mega master cocô na hora, assim, que você coloca o supositório. É bizarro, bizarro. É muito esquisito. E aí a gente fez isso 2 vezes e depois das 2 vezes ele voltou a fazer as coisinhas dele uma vez por dia. Então ele tá indo ao banheiro uma vez por dia. E aí tem um pediatra espanhol muito famoso também, que é um dos maiores pediatras do momento. Inclusive ele recomenda que o bebê fique 1 ano dormindo no quarto dos pais. E ele também fala muito sobre amamentação exclusiva. Mas enfim, ele fala que o bebê pode ficar sem fazer cocô porque o corpo dele tá absorvendo todas as proteínas, as substâncias do leite. Então ele tá aproveitando ali 100% do que você tá dando de mamar. E a gente fica muito cismada no primeiro dia quando isso acontece, porque tipo, meu Deus, a criança não está indo no banheiro. Mas na verdade, depois que passou essa primeira vez, eu realmente me conformei que é isso mesmo. Porque o bebê não fica irritado, você não vê que ele tá com a barriga cheia. Ele tá numa boa, assim, ele realmente tá usando tudo aquilo que ele mamou. E é por isso que ele não tá sujando a fralda. E aí eu fiquei mais tranquila com isso. Então se acontecer de novo, eu vou ficar super tranquila. Já tô confiando nessa história. Mas no momento ele tá fazendo uma vez por dia, mais ou menos. Às vezes tem dia que não faz. Próxima coisa também que aconteceu que foi muito difícil. Meus pais viajaram o mês quase inteiro. Então os meus pais estavam vindo visitar a gente 2 vezes por semana. E tava ótimo, porque eles davam uma folga assim pra mim e pro Dani, pra gente poder trabalhar, fazer nossas coisas. E eles ficaram esse mês inteiro viajando. Esse mês foi punk, foi pauleira. Não tinha ninguém aqui pra dar uma ajudinha, sabe? É muito bom, assim, nesse começo, ter esse colinho, pelo menos, pro bebê, ter essa ajudinha pra gente conseguir fazer as coisas, que é bem puxado. E aí, outra coisa que eu anotei aqui pra falar, que foi uma dificuldade esse mês eu senti que eu recebi mais críticas com relação aos gatos. Então, toda vez que eu posto uma foto do Fê com gato, aquele falatório, tem pelo menos umas 2 pessoas que eu sou obrigada a bloquear, porque assim, não tem conversa. A pessoa, geralmente, ela comenta alguma coisa muito ignorante. Quando não é ignorante, claro, eu respondo, né, mas respondo até pra educar um pouco. Mas é sempre, assim, uma crítica de tipo, ai, que horror, você deixa seu gato perto do seu filho. Ai, meu Deus, você não tem medo que o seu gato machuque seu filho. Gente, tem gatos e gatos, tem cachorros e cachorros, tem crianças e crianças. Os meus gatos são super amáveis. Eles nunca arranharam ninguém, nunca fizeram mal pra ninguém. Então, assim, é mais fácil o Fê machucar um gato aqui em casa, puxando, sei lá, do que um gato machucar o Fê. Não existe essa possibilidade de atacar. E a outra crítica é, putz, você não tem medo que o seu filho pegue alergia. Ninguém pega alergia, porque alergia não é uma doença, né? Alergia é uma reação que o seu corpo pode ter. E não tenho medo, porque se você ler a respeito, você vai ver que crianças que crescem com animais, elas têm menos chances de desenvolverem alergia. Eu, por exemplo, fui uma criança que não tive bichinho até 5 anos de idade, e até 5 anos de idade eu tinha crises fortes de bronquite, tinha vários problemas respiratórios. Então, esse mês pesou um pouco essa história das críticas que eu tô recebendo, porque são sempre comentários, assim, de gente muito meio ignorante, sabe? Pessoas que não gostam de bicho, assim, não amam bicho pra valer, sabe? Não sabem o que é você ter um cachorrinho, um gatinho e amar. Elas acham que é tipo, sabe, um objeto, uma coisa a mais, uma coisa descartável na sua casa. Então, um pouco irritada com isso, um pouco chateada, sabe, com os comentários. Não porque são pra mim, é mais porque eu sei que a pessoa tem aquela ideia e que todas as pessoas que ela conhece que tiverem bichinho, ela vai falar alguma coisa que, assim, a mãe não precisa ouvir, sabe? Que a mãe tá certa de que os bichinhos dela fazem parte da família. E a outra coisa também que eu vou colocar nesse tópico de dificuldade foi que eu comecei a receber as primeiras críticas por causa do meu corpo. Então, quer dizer que com 2 meses e meio pós-parto é assim, a época em que a sociedade aceita que a mãe não esteja na sua forma física de antes. Passou disso, ela começa a ser criticada. Então eu já comecei a receber uns comentários de que que eu tô super gorda, que nossa, que eu já era feia, que agora eu tô mais feia ainda, coisas desse tipo. Isso não me incomoda nada no que diz respeito a, assim, eu ficar pensando, meu Deus, será que estou gorda? Será que sou feia? Isso não me incomoda. O que me incomoda é a pessoa estar vomitando, ela ter vomitando essas críticas, ela ter esse tipo de ideia. Então, quando eu respondo, quando eu bloqueio, é mais porque eu fico inconformada que alguém ainda tenha coragem de falar o que ela acha do corpo de outra pessoa, tá? O meu corpo só diz respeito a mim. O corpo de você que tá assistindo só diz respeito a você. Então a gente tem que respeitar isso e se preocupar com o corpo que, né? Se Deus te deu um corpo, é pra você cuidar dele, não dos outros. E é isso, assim. Eu acho que eu ainda vou acabar fazendo algum post lá no blog falando mais sobre isso, porque foi uma coisa, assim, muito marcante pra mim, que com 2 meses e meio as pessoas esperam que você esteja com o corpo que você tinha antes de ter um bebê. Gente, você ficou 9 meses criando
tudo, assim, um verdadeiro milagre, entendeu? Uma coisinha microscópica virou uma criança de 3, 4 quilos. E aí, de repente, a sociedade acha que ele pariu, acabou, pariu, voltou ao normal. A gente vê toda hora nessas reportagens, em matérias de revista, etc., as famosas que tiveram um bebê, tipo assim, teve uma muito recente que não vou esquecer, que foi a Débora Seco. A Débora Seco, um mês depois de parir, era a capa, sei lá, da Boa Forma, de que revista que ela era, falando assim, ai, não, engordei super pouco, apenas 5 quilos na minha gestação, meu corpo já voltou ao normal, porque é o meu biotipo. Gente, primeiro, mentira, né? Essas mulheres famosas, elas nunca falam o peso real que elas engordaram, o peso real que elas têm pra revista nenhuma. Segundo, que essa história de, ai, foi o meu biotipo também é aqui, ó. Elas fazem milhares de procedimentos, elas fazem dietas. A Débora Seco mesmo foi super criticada porque ela fez uma dieta super pesada, super bizarra enquanto ela tava grávida. Então depois não tenha dúvida que ela achar necessário, ela passa fome e faz também o que precisar ser feito. Então assim, vai lá. Juliana Paz teve neném e foi em seguida, tava internada na clínica, sei lá qual, fazendo lipo, fazendo o que precisava fazer. Quando sai na revista fala, ai não, fiz uma dieta. Então parem de acreditar nessas mulheres perfeitas, porque elas não existem, tá? Elas, é claro, têm ali um compromisso com a imagem delas, então elas precisam estar em forma muito rápido, porque é a profissão delas. Eu não vou dizer que blogueira precisa estar em forma, apesar da minha imagem também ter a ver com a minha profissão, porque eu justamente virei blogueira e fiquei conhecida por ser uma pessoa normal, contando coisas normais, coisas reais. Então não confundam as coisas. Não é normal você estar com o corpo de antes do parto tão rápido. Algumas mulheres têm a sorte de ter um metabolismo muito rápido, de conseguir voltar, mas a maioria, a realidade não é essa. Tô parecendo um pouco brava, mas é que eu fico muito chocada, assim, com a falta de noção das pessoas, né, delas acharem. Outro dia eu fui num trabalho, uma pessoa falou pra mim assim, eu acho que eu reclamei alguma coisa do meu corpo, falei, acho que nada, né, eu não tinha muita opção de roupa, porque nada tá me servindo ainda, e essa pessoa falou assim pra mim, mas imagina ali, há 3 meses você já tá igual. Gente, isso também não ajuda em nada, porque não, eu não vou estar normal, porque não, eu não vou estar igual antes em 3 meses, eu não quero ser consolada com isso, porque isso nada mais é do que uma cobrança. Outra coisa também, postei umas fotos antigas no meu Facebook, porque eu tô fazendo um patrocínio de umas fotos e tal, fotos bem antigas, de antes de eu estar grávida. E as pessoas ficam assim, meu Deus, Lia, você tá magra, maravilhosa, você já emagreceu. Eu já falei sobre isso. Magra não é elogio, magra é só uma forma da sociedade te cobrar, né? Essa coisa de falar magra, maravilhosa, é só mais uma cobrança. Então não aceitem esse tipo de elogio, porque ele não é um elogio real, tá? Ele é um elogio que diz que se você for magra, você é melhor do que se você não for. Isso não tá certo. Enfim, magra é só uma característica do seu corpo, assim como gorda, assim como, sei lá, sarada. Não existe musculosa, vai. Não existe elogio ou xingamento nisso, tá? Ai, não queria me estender, mas já me estendi. Vamos para o próximo tópico, que é melhores coisas. Então, a primeira melhor coisa, que por favor, eu quero imagens na tela depois que eu acabar de contar, foram as gargalhadas. O Fê começou aos pouquinhos e depois começou a rir, e é tipo a coisa mais fofa do universo. É muito linda, é muito fofo. Primeira vez que ele gargalhou, eu falei, né, eu tava sozinha, ele gargalhava e eu chorava, tipo, foi muito emocionante. Ai, meu Deus. É a bonequinha risadinha. Próxima coisa também que é quase melhor que a gargalhada foi que o Fê superou as cólicas. Acabaram as cólicas aqui em casa e foi assim, de um dia pro outro, a gente fez 1000 coisas. Eu não sei se essas coisas funcionaram. Por exemplo, a gente fez acupuntura, eu fiz tratamento... Aí eu fiz muitas coisas. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, como eu finalmente superei as cólicas, mas a gente tá muito feliz. É muito bom não ver o seu bebezinho sofrendo com dor. Próxima coisa também que é muito gostosa, é uma das melhores coisas, o Fê gosta muito de massagem no pezinho. Então, às vezes eu tiro a meinha dele ali, fico fazendo uma massagenzinha, ele fica tranquilão, super feliz, eu adoro fazer. O pezinho dele é muito fofinho. E eu já reparei que ele tem o pé meio molhadinho. Eu não sei se eu já falei em algum vídeo ligado ao bebê, mas eu tenho hiperidrose na mão e na planta do pé, então
que significa que a minha palma da mão e a minha planta do pé, elas transpiram mais do que o normal. Agora mesmo tá bem molhadinha. Isso é uma coisa que é até complicada pro bebê, eu tô sentindo agora, que como eu fico segurando ele e tá mais calor, ele fica com a roupinha meio úmida, meio molhada da minha mão, então tá atrapalhando um pouco, eu posso fazer outro vídeo sobre isso. Mas enfim, ele tem o pé molhadinho, então acho que talvez ele também tenha a hiperidrose. E outra coisa que eu anotei aqui, eu falei pra vocês que eu saí 2 vezes sozinha sem ele, né? 3, na verdade. Na primeira vez que eu saí sem ele, eu fui fazer uma gravação, então eu me arrumei, e foi uma sensação muito legal, assim, sabe? De eu me olhar no espelho e falar, nossa, olha lá, tô usando um vestido que eu não usava faz tempo, eu usei um vestido que não precisava amamentar nem nada, eu passei perfume, que é uma coisa que eu não passo quando eu tô com ele, porque eu acho que, né, pode irritar o nariz dele um pouco, e botei salto, eu saí assim me achando muito tipo, ai, que legal, sou eu novamente. Então foi com 3 meses agora, né, nesse 3º mês, primeira vez assim que eu me senti um pouco mais eu de antes, ali a blogueira de moda e tal, e foi muito gostoso assim, apesar de ser uma delícia ficar com ele, estar com ele, ser mãe do Fernando, também foi bom ter esse meu momento. Item número 7 é impressões do papai. Vou lá buscar o Dani. Prontinho, fui buscar o pai. Oi, gente, tudo bem? Conta pra gente aqui quais são suas impressões desse mês que passou, algum comentário, alguma coisa legal. Eu percebi que ele já tá com mais sustentação no pescoço, antes ele ficava só caindo, assim, todo bambo. Agora ele já fica paradinho. Lógico que às vezes ele, né, tem que ficar esperto pra não deixar cair. E outra coisa foi no colo, ele só quer ficar de pé. Não dá mais pra ficar deitadinho assim, né, típico de bebê. Só quer ficar de pezinho. Se inclinou um pouquinho, já começa a chorar. E essa sustentação da cabeça é boa, porque assim, às vezes, sei lá, preciso pegar água, eu tô com ele aqui, eu consigo segurar ele com uma mão só, sem precisar ficar segurando ali o pescocinho e tal. Só dá uma inclinadinha pra trás, ele fica, né, paradinho. É ótimo. Percebi também que ele tá melhorando a coordenação dos bracinhos. Antes ele ficava muito à toa assim, ele continua, né? Ele ainda dorme assim, ó. Só que você vê que quando ele tá tentando pegar os objetos, ele faz um esforço um pouquinho mais preciso, não é tudo estabanado assim. Então acho que logo ele vai estar conseguindo pegar. Você percebeu que ele tenta pegar as coisas com a mão fechada? Ele ainda não sabe, assim, ó. Ele vai assim com a mão fechada. E ele sabe bater nos bonequinhos. Só não sabe. Mas ele abre de vez em quando, só que tá, a maioria das vezes, fechado. Parece que ele tá socando, de verdade. E por último, acho que o mais importante, o mais esperado também, que ele tá sorrindo agora, né? E acho que foi muito emocionante ver o primeiro sorriso, a primeira gargalhada dele. Fazia tempo que tava esperando assim, esse momento e achei muito legal. Tá aos pouquinhos ainda, né? A gente ainda não sabe exatamente como despertar nele a risada. De repente, assim, faz uma palhaçada boba. Não é sempre, né? Você tem que se esforçar bastante, mas ele já tá rindo. Então acho que daqui a pouco não, e se você vai ser mais frequente. Se você repete, ele não ri mais, né? Tipo assim, ontem ele riu porque eu comi o pé dele. Aí hoje eu comi o pé dele, depois eu comi o pé dele, ele não riu mais. Ele é meio exigente, né? Nas brincadeiras. Mas é muito fofo. Eu acho que outra emoção agora é só quando ele começar, acho que falar, né? E andar. E andar deve ser tipo demais. Mas imagina, daqui a pouco ele vai, sei lá, daqui a pouco, né? Daqui a uns 2 meses sentar. Vai ser muito bonitinho ele sentado sozinho, né? Porque hoje você põe ele ficar todo troncho, assim, caindo. Acho que toda hora vai ter uma coisa muito lindinha nova, assim, pra gente ver. Tomara. É isso, gente. Até a próxima. Vamos mostrar o Fê. Aproveita que você tá aqui, eu sempre mostro o Fê sozinha. Ai, meu Deus do céu. Este é o Fernando, com 3 meses. Ele está dormindo, com a roupinha de gatinho dele. E Fê, bom, vocês também não precisam ver ele acordado, porque eu gravei 3 vlogs esse mês que estão super legais, cheios de coisas, com o Fê fazendo várias coisinhas engraçadas, dando risada. A mãozinha dele fechada aqui. É, muito bonitinho. Mas o outro tá aberto. Eu vou deixar linkado os vlogs aqui pra vocês assistirem, que tem um monte de cenas do Fê, então ele vai dormir agora. O próximo tópico que eu sempre falo aqui, eu vou eliminar, eu vou cancelar aqui, que é o recebidos do bebê. Eu não vou mais fazer recebidos dentro do diário do bebê, tá? Porque senão eu não consigo usar as coisas, porque eu gravo uma vez por mês, demora muito. Então, toda vez que chegar coisinhas fofas do Fê, eu vou mostrar lá no vídeo de recebidos geral, então vai ser recebidos da mamãe e do bebê. E já tem um, inclusive, que eu gravei semana passada, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo, assim vocês podem ver se vocês ainda não viram. Olha quem chegou para participar do vídeo e mostrar seu crescimento, o tamanho que esse menino tá, né, filho? Ó como ele tá durinho assim, ele adora ficar de pé. Ai, gatinho, hoje ele não vai conseguir se ver porque a gente tá meio longe da câmera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, gosta de ver aí diário de bebê, dá um joinha. Eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho da evolução do bebê pra vocês, que são os tios e as tias virtuais do Fê. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve aqui no canal, que você vai descobrir antes quando tiver vídeo novo. Um beijo e até a próxima. Tchau!